Oi, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à 8ª roda de conversa promovida pelo Subcomitê do ICB de Enfrentamento ao Covid-19. Hoje, 18 de junho de 2020, nós temos o prazer de receber a professora doutora Patrícia Mello, com a palestra Será que é fascismo? Conversas do tempo presente. Muito bem-vindo a todos. Professora Patrícia Maria Alves de Mello, doutora Patrícia Maria Alves de Mello, possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado pela Unicamp. É professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas. Atualmente está como investigadora visitante na Universidade de Lisboa. Ela atua nas áreas de História Indígena e do Indigenismo, História da Ciência, História Colonial Imperial Brasil e Amazônia e História da Escravidão Africana na Amazônia. A doutora Patrícia Maria Alves de Mello tem experiência em gestão de ciência e tecnologia, tendo sido diretora técnico-científica da FAPEAM, membro do Comitê Assessor da área de História no CNPq e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da UFAM. A professora é líder do Grupo de Pesquisa História Indígena e da Escravidão Africana na Amazônia, o Índia, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Política, Instituições e Práticas Sociais, o POLIS. Professora Patrícia Maria Alves de Mello participa do programa de mestrado e doutorado em História e do programa de mestrado e doutorado em Sociologia e Cultura na Amazônia, ambos da Universidade Federal do Amazonas. A professora Patrícia Mello é bolsista de produtividade em pesquisa PQ1 do CNPq. Professora Patrícia Mello, seja bem-vinda à roda de conversa do ICB. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero agradecer aos colegas do ICB pelo convite tão oportuno, tão desafiador, tão provocativo, tão necessário para um momento como esse. Eu queria dizer, para começar, que a gente está diante de um tema de grande complexidade e de enorme interesse para o nosso tempo. Falar de fascismo hoje, em termos conceituais, não é fácil, porque trata-se de um tema de grande complexidade teórica, mas isso não nos impede de pensar sobre isso. Afinal de contas, ciência é para isso mesmo, né, que serve. Antes de eu começar mesmo, eu queria dizer que eu não sou, como vocês ouviram o meu currículo, a professora Andréa falando, eu não sou cientista política, eu não sou filósofa, eu não sou nem mesmo uma historiadora estudiosa do fascismo como um fenômeno histórico. Tem muitas perspectivas a considerar para falar disso. E eu preciso confessar assim, uma coisa. Quando me convidaram para a roda, a ideia da roda de conversa, o meu primeiro impulso foi não aceitar, de dizer exatamente isso. Gente, eu não sou uma estudiosa do fascismo, né? Como é que eu vou falar sobre? E aí, mas eu pensei um pouco melhor e eu me dei conta de que eu poderia, né, desse meu lugar de professora, de profissional de professora de história há mais de 3 décadas, eu tinha, de alguma maneira, uma forma de dar uma contribuição para esse debate, que, como eu disse, é um debate definidor, necessário e urgente da nossa vida e do nosso tempo. Ou seja, assim, como historiadora, eu tenho algumas ideias, algumas possibilidades que nos ajudam a andar no meio desse cipoal, né, teórico, que é o tema proposto hoje. Talvez cipoal não seja uma boa ideia, talvez para a gente adaptar para as nossas referências amazônicas, talvez seja aquele monte de canarana, né, que tem no meio do rio e que impede a nossa voadeira de andar de vez em quando. E assim, vamos ver como é que a gente consegue lidar com essa canarana fascista. Vamos embora? Vamos ver lá.
Para começar a falar do fascismo, vamos começar ajustando o nosso vocabulário, né? Para a gente falar da mesma coisa e saber do que a gente está falando. O que a gente exatamente está querendo dizer quando usa a palavra, o conceito fascismo. Lembrar que um conceito, as palavras expressam conceitos. E esses conceitos são ideias que se sustentam sobre determinadas construções teóricas. Então, isso não é uma opinião. Opinião é achar que Giló é bom ou ruim. Enfim, isso é uma opinião. Conceito é outra coisa. Conceito tem a ver com uma outra modalidade de organizar e pensar o mundo. Então, quando a gente fala de fascismo, a gente está lidando com um conceito complexo, longamente amadurecido, que define como uma modalidade específica de regime autoritário, de extrema-direita, isso é muito importante, e que a gente está ali diante de um fenômeno político que tem um momento para sua emergência, e ele emerge na Itália no período entre guerras. Aqui, a gente precisa considerar, para esse momento de emergência do fascismo na Itália, que a Itália está passando, nesse período entre guerras, por uma crise muito severa, uma crise social, uma crise política bastante acentuada, e nesse contexto de crise, de enorme insatisfação social, portanto, de muita indignação, muitas disputas em torno do lugar da Itália que ela deveria ocupar nesse cenário da guerra, enfim, uma série de projetos e tensões colocadas ali, é nesse texto que o Benito Mussolini e outros políticos e mobilizadores vão montar o que eles chamam de grupos, em que eles reúnem ex-combatentes e vão mobilizar esses ex-combatentes em torno de uma causa. E esta causa é o combate àqueles que eram identificados como inimigos da pátria. Na verdade, tinha ali um cenário político extremamente controverso, conturbado, e este grupo, chamado inicialmente de Fasci di Combattimento, eram grupos de ex-combatentes que resolvem chamar para si a responsabilidade política e a tomar medidas de ação de combater os inimigos da pátria. E vão se organizar muito rapidamente nestes grupos paramilitares, que vão ter uma ação muito intensa e um crescimento muito impressionante, né? Os Fasci de Combattimento, em 1923, vão se transformar nos famosos Camisas Negras, mas quando eles nascem, eles eram chamados assim. Entre 1919 e 1921, os Fasci de Combattimento rapidamente vão ganhando espaço político na Itália, nesse contexto, e vai se formar, em 21, o Partido Nacional Fascista. Essas imagens e símbolos que vocês estão vendo é o Fasci, é o feixe, né, que representa o feixe e o martelo, que é uma memória da antiga Roma, era um instrumento de aplicação da justiça dos lictores romanos, né, e é apropriado por este grupo fascista, né, por esse grupo político que se autodenomina fascista, como seu símbolo de combate. A ideia é muito, muito cara, né? Ela representa e reúne o princípio da justiça, da regularidade, mas principalmente da correção, né, e da correção pela força. Então, ela é um símbolo muito forte. Aqui é um manifesto de um dos Fasci, uma chamada para uma reunião dos Fasci Italiani de Combattimento, e aqui como isso toma conta, como é que isso se transforma no Partido Nacional Fascista, que vai disputar as eleições, e aí em 1925, depois da marcha sobre Roma, 21 e 25, depois da marcha sobre Roma, que é essa imagem que vocês veem agora, esse é o centro Benito Mussolini. A marcha sobre Roma representa uma vitória decisiva dos fascistas que vão se adonar do parlamento italiano, e a partir de 1925 o Benito Mussolini vai ser chamado, vai assumir o lugar de Il Duce. É importante a gente mencionar aqui que a violência dos squadrizi, nesse momento, ela vai se voltar muito severamente
contra os partidos e movimentos de esquerda e as organizações de trabalhadores. Mas o que chama a atenção dos estudiosos do fascismo italiano, e todos eles fazem questão de sublinhar isso, é a velocidade avassaladora que esse processo ocorre. Como é que ele se articula? Primeiro, como eu já disse, um contexto de grave crise econômica na Itália, o que agudiza as contradições da sociedade, o que agudiza a insatisfação social, e isso é muito importante. Segundo, o fato de que, além da própria potência interna do movimento, a sua grande capacidade de mobilização de massas, que se torna uma marca deste movimento de extrema-direita, desta modalidade de organização política da extrema-direita, até então, a direita não estimulava mobilizações de massa, isso era uma tarefa da esquerda. O movimento fascista se apropria desta modalidade, e isso é muito importante, né, para ressaltar uma diferença que emerge aqui nesse momento. Então, a mobilização desses amplos setores da sociedade, camadas médias jogam um papel fundamental nisso, e, claro, as organizações de trabalhadores, né? Mas o apoio das forças conservadoras aqui também é um componente fundamental para compreender a velocidade do crescimento do movimento fascista. E aqui, um ponto relevante é o anticomunismo. O anticomunismo, que é uma bandeira inicial de luta e que, de algum modo, é um discurso que ecoa, ressoa bem para vários setores da sociedade. É preciso a gente lembrar aqui que, quando os faces de combatimento são criados, a gente está... a Revolução Russa acabou de acontecer, em 1917. Ou seja, as esquerdas no mundo inteiro estão em plena expansão, animadas com a vitória da Revolução Russa, e há uma grande expectativa de que a revolução se estenda, né, de que esse processo alcance outros países. Há uma expectativa de um lado, mas há também um enorme temor dos setores tradicionais conservadores da sociedade, que vão enxergar isso com muito medo. É nesse momento que a gente precisa entender como é que setores conservadores vão ou apoiar o fascismo como uma estratégia de combate a essa possível onda comunista, que pode tomar o mundo, e aí isso explica, por exemplo, o apoio de amplos setores da Igreja Católica, da alta cúpula da Igreja Católica, aqui uma imagem do Papa Pio XI assinando o Tratado de Latrão, e há também, obviamente, o apoio do grande capital, das grandes empresas, que vão ao encontro desses interesses, né, desse mesmo interesse. Conter o comunismo é uma estratégia que reúne setores muito diferentes da sociedade. Se alguns não se juntam ao movimento fascista, assim, formalmente, não se associam a ele diretamente, eles vão, pelo menos, tratar com uma certa leniência. Aliás, isso era uma coisa muito comum, muitos setores sociais tenderam a achar que o fascismo era uma experiência limitada à Itália, era uma experiência frustrada, era um balão de ensaio, era algo que não tinha possibilidade de prosperar. E a velocidade com que ele se estabeleceu foi a resposta mais contundente à ineficácia desse tipo de leitura. Bom, aqui il Duce fazendo um grande discurso, um dos seus grandes discursos. Aqui a gente precisa pensar, né, e recuperar algumas coisas para a gente entender o nosso presente, né, como é que passado dialoga com o presente e vice-versa. Do que falavam os fascistas, além do discurso anticomunista, né? Primeiro, eu já disse que era um discurso, ele é um movimento de extrema-direita, portanto, ele tem uma pauta bastante conservadora. Isso não significa dizer que conservadores são necessariamente fascistas, né? Embora todo fascista seja conservador, né? Não é apenas um jogo de palavras, é que é possível ser conservador, é possível até ser reacionário, sem necessariamente ser fascista. Mas vamos lá, aos temas do fascismo, né, nesse momento na Itália, e depois vamos ver como é que isso repercute. Primeiro, claro, né, uma defesa da pátria e da família, na verdade aqui um trio, né, Deus, pátria e família, mas uma determinada forma de manifestação da religião, ou seja, um determinado Deus, uma determinada família, um determinado modelo de família, e uma determinada concepção de pátria também. Tudo isso, vejam as palavras
elas não têm um sentido unívoco em si mesmas, né? Elas carregam sentidos diferentes, dependendo do modo e do lugar onde elas são articuladas. Não só por quem articula, mas também o tempo em que elas são articuladas. As palavras também mudam de sentido com o tempo. É só para a gente pontuar que a gente não necessariamente pode estar falando da mesma coisa, como nós já veremos aqui. Aqui tem uma coisa muito importante, que é a defesa de um Estado centralizador. Isso é relevante, mas é um Estado centralizador que assume a dianteira do processo de construção da economia nacional, mas ele preserva os interesses do grande capital e da iniciativa privada. Então, é um Estado que está ali garantindo o interesse nacional, ou seja, o Estado é o grande condutor dos processos de desenvolvimento nacional, mas ele preserva um espaço importante para a atuação do grande capital. Isso é essencial para compreender o fascismo nesse momento. Também é importante entender que a gente está vivendo aí um momento muito conturbado de crise econômica, e aí é preciso não ser liberal no sentido de afastar o Estado da economia, como querem alguns grupos liberais, neoliberais, de reduzir a participação do Estado na economia, e muitos liberais vão apoiar o fascismo e vão recomendar que o Estado assuma essa tarefa. Então, é importante a gente perceber esse jogo de que o Estado fascista é um Estado que toma a dianteira desse processo. Aqui a eleição de um ou mais inimigo comum. Aqui os inimigos comuns vão variar também de acordo com o tempo, com a época histórica, com as conveniências, com a conjuntura, com a situação histórica de cada lugar onde o fascismo emergiu, mas alguns que são comuns, né? A esquerda, os comunistas, essa imagem extraordinária e atemporal de comunistas em todos os lugares, prestes a tomar de assalto a nação. Mas na Alemanha, por exemplo, isso vai dialogar, a Alemanha não só vai perseguir comunistas, protestantes, católicos, homossexuais, ciganos, mas vai principalmente estar fundada sobre um forte sentimento antissemita, né, que é a sua versão deste inimigo comum que deve ser combatido. Vai muito longe as promessas de prosperidade, de pleno emprego, a invenção de tradições e de valores, retomada dos valores tradicionais, aqueles valores que definem a pátria, que definem a verdadeira alma do povo e que são responsáveis pela estruturação ou pela reestruturação de uma pátria combalida, prejudicada pela corrupção, especialmente a corrupção política, a corrupção político-partidária, que é deletéria, e que precisa ser, a pátria precisa ser restaurada, e esses valores são essenciais. O fascismo é profundamente antissocialista. Eu acho até curioso quando dizem que o fascismo é de esquerda, porque isso não se sustenta com nada, com nenhuma evidência histórica, com nenhum estudo possível, sério, não se sustenta. Então, ele é anticomunista, como eu já falei, mas ele também é antidemocrático, e é antidemocrático no sentido de que ele é contra a democracia liberal. Vejam, essa ideia de que existem diferentes posições, centro, esquerda, direita, a gente está invertido aqui, né? Isso é uma expressão da democracia liberal, de reconhecer que existem campos de defesa de projetos de sociedade e que podem entrar em disputa respeitosa, civilizada, e que a sociedade, por meio do voto, ela escolhe qual é o caminho que quer adotar. E isso num espaço de respeito aos lugares de emissão desses projetos de sociedade, que são diferentes, mas que a expressão da democracia liberal é a expressão livre deste campo de ideias. Para o fascismo, nada disso funciona. Primeiro, que a democracia liberal ela é falida de per si, o voto não muda nada, e as formas de representação política, em toda a sua estrutura, seja no modelo partidário, seja nas formas de gestão do Estado, elas estão completamente tomadas pela corrupção e elas não têm alternativa. A única forma que tem é colocar um fim a isso, ou seja, preciso terminar com isso e criar um outro modelo de Estado. E aí a importância de um líder
né, que guarde que respeite essas características todas e que seja a própria emanação destes ideais, desta alma nacional, dos valores do povo e capaz de conduzir este Estado forte, conduzir quase que aí tem uma figura, uma imagem muito patriarcal, né, do pater família que conduz o país em uma determinada direção. Culto ao partido, culto ao seu líder, mas e ainda para terminar, mas não menos importante, né, a grande máquina de propaganda, os rituais, as saudações, os uniformes, aqui o Mussolini e seus camisas negras, essa imagem eu acho muito poderosa, quem gosta de futebol, essa é uma imagem da seleção italiana, da Esquadra Azzurra, em 1938, eles estão envergando camisas negras e estão fazendo a saudação fascista, é muito impressionante isso, essa imagem. Aqui são imagens, são cartazes da propaganda fascista nesse período, aqui num canto o mapa do continente africano, sobre ele paira, de uma forma temerária, inclusive assustadora, a imagem do Benito Mussolini, e diz, finalmente, a Itália tem aqui o seu império. E no outro, uma união entre as Forças Armadas e os trabalhadores, aqui, desculpe, laborar e combater, trabalhar e combater pela pátria, pela vitória. Aqui os dois famosos, Adolf Hitler e Benito Mussolini. O Hitler vai se impressionar muito com Mussolini, vai tomá-lo como uma referência e tenta se aproximar de Mussolini muitas vezes. O fascismo vai ganhar corpo muito rapidamente, isso é importante dizer. E vai inspirar outros governos e vai ter a sua expressão também, né, na Alemanha nazista, como a gente já viu, mas as nuances do fascismo na Alemanha mereceriam um outro espaço, mas eu acho que não carece, a gente vai dar conta assim mesmo. Esses regimes, além da Alemanha, a gente tem outras experiências fascistas muito longevas, que são o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Esses regimes profundamente autoritários, extrema-direita, eu insisto, violentos, e que deixaram enormes marcas na sociedade, de grande dor, um imenso número de desaparecidos, mortos, eles foram, em algum momento, eles foram derrotados. Na Itália e na Alemanha, logo depois do final da guerra, com a morte do Mussolini e a morte do Hitler, e posteriormente em Portugal e na Espanha, em 1974, com o 25 de abril, a Revolução dos Escravos, e na Espanha, um ano depois, em 1975, com a morte do Francisco Franco. Aqui são imagens, essa imagem forte, mas é a imagem da morte do Mussolini, depois da execução. Os corpos são expostos em praça pública, dele e da sua companheira, e mais outros aliados. Aqui, a manchete da morte de Adolf Hitler, né? E as imagens da resistência, as imagens da notável resistência que se organizou ao fascismo dentro e fora desses países que foram atingidos por eles. Aqui, uma imagem da resistência italiana, fidelidade à resistência. Aqui, uma imagem da Guerra Civil Espanhola, os combatentes da Guerra Civil Espanhola, os homens em armas. Um cartaz da Frente Popular das Astúrias, que eu acho muito, muito bonito, aperta forte, companheiro, eles ganando, literalmente, o monstro fascista, que já nem parece tão poderoso assim. Fascismo não passará, aqui outras imagens das manifestações populares com isso. As mulheres em Milão, aqui na Brigada Antifascista, as mulheres armadas nas ruas, lá. Aqui uma imagem do 25 de abril, da Revolução dos Cravos, uma imagem muito famosa, né, dos tanques nas ruas, cobertos com flores. A morte do Franco, na Espanha, que marca a passagem para a monarquia constitucional. E aqui uma imagem mais contemporânea, do 25 de abril, que enfim, não só na Itália, não só em Portugal, mas também na Itália, na França, em vários lugares, o fim do fascismo é celebrado e é lembrado, porque é uma memória extremamente importante de se preservar para que ela não se repita. Isso é fundamental. Bom,
Aqui, de novo, a gente vai precisar fazer um ajuste de vocabulário. Quando a gente fala do fascismo no passado, tem uma disputa entre teóricos e estudiosos que dizem assim, olha, primeiro, o fascismo é um fenômeno do século XX, acabou na Itália, acabou na Alemanha, não tem mais fascismo, porque essas condições históricas não se repetem, porque o fenômeno que aconteceu lá no século XX, lá naquele momento, acabou, terminou. Outros dizem que não. Alguns deles dizem mesmo que o neofascismo, o modo como são chamados os movimentos pós-Segunda Guerra, eles são tão poderosos quanto, porque eles também são movimentos de extrema-direita, e vão surgir no pós-Segunda Guerra dessa vez, que são articulados de alguma maneira com esse ideário fascista, com essa tradição fascista. Alguns, inclusive, colocam o salazarismo e o franquismo nessa mesma conta, nessa mesma chave explicativa. Mas há, seguramente, uma emergência muito importante do fenômeno do neofascismo a partir da grande crise do capital, desta última grande crise do capital, em 2008. E ele tem esse fenômeno, embora tenha nuances locais, ele tem algumas coisas em comum. Nacionalismo, o anticomunismo, mais uma vez, e a oposição radical ao modelo de democracia liberal. O Michel Levy, que é um estudioso desse tema, tem vários, eu escolhi a frase do Levy, só para ilustrar aqui, que ele chama os movimentos neofascistas não apenas do regime de governo, da forma de governo, mas ele chama lideranças, ele coloca os partidos, os movimentos e os governos que têm semelhanças com o fascismo clássico. Esse artigo está na IRU, mas não em Simas. E o componente aqui que o Levy chama a atenção é que ele guarda semelhanças, ele bebe nessa tradição do passado, né, do fascismo histórico, mas ele atualiza algumas dessas questões, ele tem algumas diferenças substanciais, que são contemporâneas e que transforma isso num fenômeno novo. Aqui uma imagem do pessoal da Aurora Dourada, lá na Grécia, são a foto de 2010, mas aqui a gente está de falar... Ih, derrubei tudo, gente. Os fascistas estão me atacando aqui. A gente pode falar do partido da Marine Le Pen, na França, do Salvini, na Itália, e, é claro, né, o pessoal da Aurora Dourada, na Grécia. É claro, do nosso representante latino-americano por excelência, Jair Messias Bolsonaro. Pausa. Aqui, eu acho que é importante dizer que a gente não está sozinho nessa onda de crescimento da extrema-direita. E também que essa onda de crescimento da extrema-direita, ela caminha passo a passo, lado a lado, né, com a expansão do neoliberalismo, mas isso aí já abre uma janela para outra conversa, né, o que é neoliberalismo, suas variantes e tal, o lugar do Estado, mais Estado, menos Estado, por que o neoliberalismo conversa tão bem com esses movimentos de extrema-direita, enfim, isso abria a ponta para outra fala, mas eu não quero perder o foco, porque eu sei que eu já estou falando para caramba. Aqui, a gente está diante do nosso próprio fenômeno, né? Como tem chamado os especialistas. Eu coloquei esse vídeo aqui, que foi uma compilação de frases feita pelo meu colega, professor Odenildo Sena, professor aposentado do Departamento de Letras da UFAM, mas a tecnologia me traiu, então eu não consigo fazer com que vocês escutem a voz dele. Então eu vou colocar só as frases, ele compilou algumas frases do nosso... que àquela altura era ainda candidato à presidência da República, mas eu acho que a compilação que o Odenildo faz, ela pode ser lida, e eu vou ajudá-los aqui, mesmo sem a voz poderosa do Odenildo. Se você fosse hoje o presidente da República, fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria o golpe no mesmo dia, 1999. Pau de arara funciona, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável também, 1999. Através do voto, você não vai mudar absolutamente nada, nada. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro, fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil, começando com Fernando Henrique Cardoso, não para deixar para fora, não, matando.
Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra morre inocente. 1999 foi um ano fértil, né, em frases bastante esclarecedoras, digamos assim. Eu sou estuprador agora, jamais iria estuprar você, Maria do Rosário. Você não merece, vagabunda. Famosa nessa. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá. 2018, já entrei na campanha. Violência se combate com violência. Ô, Preta Gil, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, eu não corro esse risco do meu filho se apaixonar por uma negra. Meus filhos foram bem educados, não viverem em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. 2011. Foram 4 homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher. 2017, o Jari falando da sua filhinha. Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para a ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena para quilombola. Há pérolas iguais a essa em qualquer lugar que você pesquise. Há compilações como essa, muito mais atualizadas, porque o mandatário da nação nos prodigaliza com declarações extraordinárias todos os dias, às vezes mais de uma vez. Então, não é difícil fazer uma coleção como essas ou atualizar. Quando eu estava discutindo e preparando essa fala, eu estava lendo algumas coisas para sistematizar as ideias, escolhendo por onde caminhar, e aí eu ganhei um presente enorme, porque saiu um artigo, este artigo aqui, porque assistimos a uma volta do fascismo brasileiro, que foi publicado na Folha de São Paulo, no dia 9 de junho de 2020. Esse artigo, para mim, foi além do título, né, luminoso, né, super esclarecedor, ele foi escrito por 8 professores de áreas diferentes da Universidade de São Paulo, da ciência política, do Instituto de Psicologia, das relações internacionais, da economia, da sociologia e da filosofia, todos de ciências humanas, vejam só que coincidência, né? Ciências humanas e sociais aplicadas, e que me chamou a atenção, assim, 8 especialistas reconhecidos e respeitados no seu campo de reflexão, escrevendo um texto que se debruçava sobre o fenômeno do que eles chamam de fascismo brasileiro. O que eu achei bacana nesse texto é que ele, como eu disse, não só ele é escrito a 8 mãos, o que para mim dá muito mais densidade ao tipo de argumento que ele apresenta, porque tem percepções de áreas diferentes. Eu acho que a gente está lidando aqui com um fenômeno que é transdisciplinar mesmo, que precisa ser olhado de diferentes perspectivas, mas ele faz uma coisa muito bacana, que é analisar a emergência e a consolidação do fenômeno bolsonarista no Brasil a partir do que ele reconhece como a atualização de uma tradição local fascista. Isso me chamou muita atenção, porque essa conexão entre a tradição fascista brasileira e o bolsonarismo eu ainda não tinha lido, pelo menos, enfim, não tinha chegado até esse ponto, de ler uma conexão um esforço desta ligação. O que significa nada mais, nada menos, tentar reconhecer que fenômeno é esse. Um pouco o exercício que eu fiz, muito brevemente, muito superficialmente, quando eu falei do fascismo italiano, mas tentar um pouco entender dos lugares da emergência desse nosso próprio fenômeno fascista, o nosso bolsonarismo. E aí, os colegas começam tratando do texto. Eu não vou tratar do artigo inteiro, eu recomendo a leitura, está lá na Folha de São Paulo, do dia 9 de junho, é fácil de encontrar na internet, vocês podem quebrar também o PayPal da Folha, meus amigos jornalistas da Folha vão brigar comigo, mas pode, né, tem mecanismo para isso, é só usar o outline, coisa que o vale, vocês podem ter acesso ao texto. O texto parte da famosa reunião presidencial do dia 22 de abril, né, quando o presidente propôs, entre outras coisas, armar a população para defender a liberdade,
porque alguém, eu não sei quem, deseja umas hemorroidas, também não sei de quem, deles, como eles disseram, enfim, tudo muito estranho e um pouco muito de difícil compreensão. Mas essa reunião é o ponto de partida do texto, as ameaças às autoridades das instituições, a ligação do bolsonarismo com as milícias e o acampamento dos 30, que foi desfeito recentemente, os 30 que se chamavam 300, que foi desfeito recentemente em Brasília, esse grupo armado bolsonarista. E o que ele chama a atenção aqui é que, afinal de contas, a gente está lidando com fascismo, é isso mesmo? É fascismo isso? Com todas essas evidências, de onde é que a gente está partindo? Então, o texto começa dizendo que o bolsonarismo não é um raio em céu azul, ou seja, ele está dialogando de alguma forma e de muitas maneiras, ele está ressoando, ele está ressignificando uma tradição fascista brasileira, e essa tradição fascista brasileira está ligada à ação integralista, né, eles fazem essa linhagem, à ação integralista brasileira do Plínio Salgado. Aqui tem uma imagem dos integralistas, os camisas verdes do Plínio Salgado, e que estratégias são essas, né? O que a gente está falando? Primeiro, os autores chamam a atenção de que os integralistas eles vão enxergar a nação, vocês vão reconhecer de novo o argumento, uma nação é um corpo em crise, um corpo abalado pela corrupção e pela insensibilidade dos liberais, para começar. Isso já nos anos 30, no Brasil dos anos 30, vejam só. A pátria estava muito fragilizada, porque estava profundamente desgastada com esses processos de corrupção, e nesse processo de desgaste, se as ideologias ateias chegassem, elas iam transformar facilmente a nação no escravo do comunismo internacional. Para salvar a pátria, a única maneira era acabar com a democracia liberal, porque, de novo, o voto não tinha utilidade nenhuma. Aliás, a corrupção tinha alcançado a república, tinha danificado, tinha quebrado tanto a nação, era exatamente a corrupção que veio por meio do voto, que colocou no poder oligarquias venais, irresponsáveis, insensíveis, corruptas, e que só queriam se apropriar e se locupletar com o Estado. Então, é preciso acabar com este modelo que só gera dano à nação e construir um Estado com uma liderança incontestável. Essa corrupção generalizada, ela conspurcava, ou seja, ela destruía os verdadeiros valores da alma brasileira. E os valores da alma brasileira eram exatamente Deus, pátria e família, que eram o esteio da nação, deveriam ser o esteio de uma nova forma de organização da nação. Quando a gente enxerga essas referências relacionadas ao bolsonarismo, existem algumas atualizações e algumas dissonâncias. Esse é o exercício do texto que os colegas fazem. Com relação a Deus, aqui é fácil, né, a associação, a atualização, para usar o termo do artigo, é a proximidade, o que era antigamente, com o integralismo era religião católica, no tempo presente é a aproximação com o neopentecostalismo, na verdade, e uma das suas formas fundamentalistas, não são todas, mas uma das suas formas, né, vertentes neopentecostais fundamentalistas, que se traduz numa grande popularidade para Bolsonaro e, de outro lado, se materializa em apoio efetivo no Congresso com a bancada da bala, da Bíblia. Bíblia, bala. Desculpa, foi ato falho mesmo. Essa defesa dos valores tradicionais, né, da aliança com esse neopentecostalismo fundamentalista, permite, por exemplo, que a gente possa, que o discurso bolsonarista, por exemplo, possa construir uma fronteira entre o vagabundo e o pai de família. E isso é muito importante para as hostes bolsonaristas que querem sempre sangue, porque você tem aqui o cidadão de bem, respeitador das leis, e que está à mercê do vagabundo, que merece, obviamente, a justiça, a punição e a eliminação. Na verdade, esse é o limite. Claro que essa família aqui é bem específica, né? A verdadeira família é uma família monogâmica, patriarcal, heteronormativa, ancorada em valores de gênero muito definidos, e
qualquer outra coisa que está fora desse jogo, o Estado tem que intervir. Essa expressão, isso é a chaga ideológica do Brasil, isso está lá no texto do manifesto do partido que eles querem criar, o Aliança para o Brasil. Todas essas manifestações fora do padrão da família heteronormativa, são chamados de chaga ideológica, e cabe ao Estado regular essa chaga ideológica. De novo, é antidemocrático e anticomunista. Aqui as falas do Bolsonaro e de seus apoiadores ressoam isso o tempo inteiro. O que me impressiona aqui é a retomada de um discurso vencido, que é esse inimigo comunista que ronda, esse fantasma que ronda o país, que vai tomar conta, vai destruir a liberdade dos cidadãos. Isso é muito impressionante, porque é completamente ultrapassado esse tipo de debate, não há nenhum lastro, não há nenhuma referência, a não ser um medo atávico, né, de construção de estereótipos que a gente está lidando aqui. E a pátria, que o discurso é patriótico, e talvez essa aqui seja uma grande diferença entre o bolsonarismo e o integralismo, é que os integralistas eram patriotas, em stricto sensu, eles acreditavam que a pátria era relevante e que cabia ao Estado defender a pátria em todos os seus sentidos, tanto na defesa de fronteiras quanto na defesa dos interesses nacionais contra os grandes exploradores internacionais, contra o estrangeiro usurpador. E aqui o que a gente vê, na verdade, é o contrário. A gente vê um bolsonarismo muito submisso aos Estados Unidos, talvez aqui tenha a ver com a influência de Olavo de Carvalho, mas que acha que o Trump é o último bastião em defesa da democracia e que o único capaz de barrar o globalismo comunista, mas, enfim, isso é uma dissonância relevante. Essas aproximações, elas dão conta de questões que são muito caras ao discurso bolsonarista e que elas atualizam, insistindo aqui com os autores, né, elas atualizam uma lógica fascista e uma tradição de pensamento fascista que já existe no Brasil, ou seja, ela vai ressuscitar 40 anos depois o discurso da tradição, família e propriedade, as famosas marchas de tradição, as bases do janismo, do malufismo, por aí afora. É importante lembrar que discursos nem tão próximos como esse, mas, por exemplo, discurso como o do Enéas Carneiro, Enéas Carneiro teve 7% dos votos, ou seja, a gente está lidando aqui com uma tradição latente de um discurso fascista em nosso país e que o bolsonarismo consegue, em algum momento, reatar essa ponta, refazer essa conexão com esse discurso, com essa tradição, com esse modo de pensar que está presente na sociedade brasileira. A novidade grande desse fenômeno no presente é que eles marcam dois movimentos aqui, né, entre 2015 e 2016, quando as elites tradicionais tentaram, né, não só tentaram, como derrubaram o lulismo, como eles chamam no texto, também vão se aproveitar para zerar a sua conta com a Constituição, com os direitos adquiridos na Constituição de 1988, ou seja, é um movimento, dois coelhos com uma só cajadada, assim, apearam um partido do poder, um projeto, e ao mesmo tempo retrogradar alguns movimentos, alguns passos importantes para a reafirmação de um projeto conservador de sociedade, reacionário de sociedade. O problema aqui é que essas forças tradicionais conservadoras alimentaram esse bolsonarismo, alimentaram esse discurso, porque se viram incapazes de derrotar essa esquerda nas urnas, como todos sabem, e o final é que foi inesperado. O bolsonarismo pode ter sido assolado por esses setores tradicionais, pelo establishment conservador da sociedade brasileira, mas ele acabou se libertando dessa tutela. Aliás, eu acho que a presidenta Dilma Rousseff, disse isso em uma das suas entrevistas. Ela disse que eles esperavam controlar o capitão, só que o capitão não tem controle. E eles se viram numa situação extremamente difícil. Isso é um discurso muito comum de dizer que havia a expectativa de que Bolsonaro fosse contido pelas instituições, mas isso não aconteceu. E o movimento seguinte, entre 2015 e 2018, é quando o bolsonarismo consegue
passar a catalisar e a expressar a insatisfação de diferentes setores sociais. Aqui duas questões importantes. Vai ser amparado por uma impressionante máquina de propaganda falsa. Eu me lembro muito bem do exemplo da marcha do Ele Não, em que a marcha aconteceu mais de milhões de mulheres nas ruas, e nos grupos de WhatsApp, a reinvenção dessa marcha, mostrando outras imagens que transformou o movimento das mulheres naquele momento numa reversão impressionante. Ou hoje mesmo, quando a gente fala que o governo é fascista, eles dizem fascistas são os governos de esquerda, né? Fascistas são os esquerdistas que querem só jogar. Então você tem um jogo, uma guerra cultural aqui, uma guerra de narrativas, uma disputa de sentidos que é muito relevante e que essa máquina de propaganda falsa está em pleno vapor, em pleno vapor. E somada ao que essa onda anti-institucional que emergiu em 2013, que era a negação da política, a negação do lugar dos partidos políticos, é a negação da política mesmo, em todos os seus sentidos. É o esvaziamento da capacidade da política resolver conflitos, né? Seu lugar da disputa, seu lugar da diferença. Então, tudo isso somado coloca no colo do bolsonarismo a responsabilidade por expressar essa insatisfação, que se soma aqui a um conjunto de outras características que são relevantes também, o negacionismo, o racismo, a misoginia, mas tudo isso vai formando um caldo conservador que já estava posto aqui. A grande questão aqui, como termina o texto dos colegas, é que o fascismo brasileiro sempre esteve por aí, mas ele sempre teve à margem. Ele estava lá, mas estava fora dos eixos. A grande novidade é exatamente essa. Agora, galgou um dos centros decisórios do Estado brasileiro, o que significa que a velha ameaça logrou dar um alarmante salto de qualidade. Aqui eu acho que a gente tem que parar para pensar algumas coisas, né? Reconhecer o modo como o fascismo se organiza, reconhecer o modo como ele nasce, significa a gente tentar responder uma pergunta, porque a melhor forma de se confrontar com um problema é sabendo exatamente o que ele é. E será que é fascismo? Fascismo é uma forma moderna de fascismo, é a forma brasileira de fascismo, com as suas características e com as suas referências, com o seu quadro de referências socio-históricos, com a sua própria tradição de debate, de combate, de embate, né? Isso a gente está assistindo à construção desse processo e à sua consolidação. Isso é muito importante ficar claro. Para quem não sabe, essa é a charge do Aroeira. O Aroeira está sendo processado por conta dessa charge. Isso é fascismo. Isso é fascismo. O fascismo não se explica só pelos atos individuais, mas é o conjunto da obra que a gente está tratando. É um processo articulado, sistemático, que tem um fim definido. E o fim definido é a retirada dos direitos, assim, a retirada de direitos, é o fim da democracia, é o fim do espaço de debate, é o fim da diferença, é a violência como forma de estruturação do Estado, é a criação é a demonização do outro, porque é a demonização da diferença, é a demonização, e a demonização que pede a sua aniquilação, né, que pede o seu extermínio completo. Não há espaço para diferença no regime como esse, não há espaço para o debate, não há espaço para discordância. Então, a gente está diante de um problema, de uma questão bastante séria, como eu disse, é a questão do nosso tempo, e saber o nome disso é importante. Estou dizendo que todo eleitor do Bolsonaro é fascista? Não, gente. Não, claro que não. Aí era outra conversa. Tem gente que estuda mais isso do que eu recomendo o Esther Solano, o ódio como política, recomendo os estudos da Rosana Pinheiro Machado, que estuda o bolsonarismo desde há um tempão, assim, mais de 10 anos, que ela entrevista eleitores do Bolsonaro. Nem todo eleitor do Bolsonaro é fascista. Mas existem fascistas, e muitos, entre os eleitores de Bolsonaro. O próprio Bolsonaro é um deles, né, claramente. Não precisa muito exercício para discordar disso, para definir isso, definir esse campo. Tem um campo aqui para a gente disputar, que eu acho que essa é a parte mais relevante.
Primeiro, é preciso a gente não esquecer o fato de que esse modelo autoritário teve no passado e hoje tem o apoio do grande capital. Essa notícia aqui eu tirei do Estadão anteontem. Não veio a referência, me perdoem, mas eu estou em quase fake news. Essa é uma declaração do CEO da Mercedes no Brasil. Não é possível a gente esquecer disso, porque as grandes empresas apoiaram o fascismo, é o caso da Fiat, da Bayer na Alemanha, da Volkswagen, empresas enriqueceram com a guerra. O capital enriquece quando há sangue nas ruas, o capital enriquece na paz. O capital se apropria e se aproveita de todas essas situações. O capital não tem problema com relação a isso, né? E é preciso entender o lugar que o grande capital tem com isso. A gente está aqui assistindo a desmontagem do Estado construído pela Constituição de 1988, desmontagem dos direitos sociais, dos direitos civis, a retirada de direitos dos trabalhadores, a desmontagem do Estado brasileiro, de um modo, para resumir o tamanho do nosso drama, e a gente é capaz de ler uma notícia como essa, apesar das críticas justificadas. O governo Bolsonaro tem feito muita coisa certa. Assim, imagino, sim, certamente, de alguma perspectiva deve estar acertando em algum lugar, para alguém, né, com certeza. Para a maioria da população, certamente que não é. Mas, enfim. Mas entender o lugar do grande capital é muito importante. E não a gente não pode estranhar uma declaração dessa no Brasil. Uma segunda coisa, eu já estou me encaminhando para o fim, eu juro, prometo que eu vou parar de falar. Eu estou com saudade da aula, eu acho. Eu acho que a gente tem a obrigação de lembrar, ou pelo menos de não deixar esquecer, que a violência ela é um traço estruturante da sociedade brasileira. Se a gente pensa, historicamente, que essa sociedade se assenta, se inventa sobre a escravidão indígena e africana, sobre a expropriação sistemática das terras indígenas, e sempre buscando a chancela, o apoio e as mercês do Estado para funcionar, a gente entende que está diante de uma sociedade que naturalizou a violência, naturalizou a extorsão, naturalizou o saque, o estupro, a expropriação como formas de reprodução mesmo da vida social. A luta antirracista no nosso país, ela é parte inseparável da luta antifascista. Isso é um fato. E a gente precisa se confrontar com isso de uma forma muito sistemática, porque a gente está diante de duas frentes que são absolutamente relevantes para desmontar o que se está montando agora como uma máquina fascista e o que precisa ser criado, forjado, para se contrapor a esse processo. Terceiro ponto ainda, eu queria lembrar que os fascistas só foram derrotados, eles foram derrotados. Custou muito, inclusive. Não é uma derrota fácil, não é uma guerra simples. Não é. Não foi, é só lembrar a longeva resistência. A gente está falando de regimes que duraram, em média, na Espanha e Portugal, são 40 anos, pelo menos. Então, é uma luta muito severa, muito renhida. Mas eles foram derrotados com a montagem de frentes amplas. Isso está em todo lugar, está em todos os lugares, o modo como isso se organiza, como a gente resolve nossas contradições, que funcionam tão bem, né, quando a gente tem o espaço para dizer de que lugar a gente fala, diante do fascismo, parece que as coisas elas mudam um pouco de figura. E é preciso reunir as pessoas o máximo que a gente puder e pensar nisso, que é a defesa da democracia, a defesa da vida, a defesa da liberdade, a defesa dos direitos humanos e a defesa de valores fundamentais, do poder continuar pensando livremente, do poder continuar expressando suas ideias livremente. Então, isso é uma questão fundamental a essa altura. Essa notícia é de hoje. Quando eu estava terminando essa apresentação, eu fui procurar, dar uma olhada nos meus e-mails, e eu recebi esta notícia. Eu rio, mas é de nervoso, tá, gente? O bolsonarismo é também aqui uma reação de quem pensa que perdeu alguma coisa.
eu estou simplificando brutalmente, mas é só para situar um pouco isso, que perdeu garantias, que perdeu status nos últimos anos, e enxerga nisso a possibilidade de transformar esse rancor em uma forma de reparação, né, de justiça, de retomar para si algo que lhe foi tirado em algum momento. E aí, eu acho que a gente tem que pensar aqui, nisso que eu já falei, tudo, né, da sociedade que se assenta sobre a violência, que naturaliza a violência, que naturaliza o punitivismo, como forma de lidar com a diferença, com o contrário, com o oposto. Oposição se assassina, oposição se executa, não manda e não exila, se executa. E como é que a gente lida com isso na sociedade que precisa ser regulada por meio das suas polícias? Uma questão que todos os especialistas falavam até então é que o bolsonarismo não tem milícias. Não tem um braço paramilitar armado como existia na Itália, com as camisas negras, como existia, ou como as camisas verdes do Plínio Salgado. Lhe faltava isso. Eu acho que a gente também não precisa esperar que a gente caiba em todos fazendo um checklist, né, dos itens fascistas tradicionais, históricos, e ver se nós os enquadramos ou não. Falta-nos isso, temos aquilo outro. Eu acho que aqui a gente está diante de uma questão bastante séria, e que os sinais já são bastante poderosos para chamar a nossa atenção, para dizer que nós estamos diante do crescimento de uma onda de extrema-direita, absolutamente reacionária, que vai nos engolir a todos se nós não reagirmos. É preciso uma mobilização muito sistemática, mas também uma compreensão muito funda, porque aqui eu acho que nós estamos diante de um enorme desafio. A gente tem eleições, estamos às vésperas das eleições, é hora da gente investir pesado nos nossos lugares, das formas que eu acho que essa roda de conversa é um exercício para isso, o resgate da política. O resgate da política do lugar do debate livre de ideias, da apresentação de ideias. E que você ouve e você contra-argumenta com dados e evidências, e você diz, não é isso, isso é aquilo, eu penso deste lugar com esta referência. O debate respeitoso, a política como lugar do debate, eu acho que isso é absolutamente fundamental. Com a finalidade única, talvez, não só de restaurar nosso mínimo espaço de possibilidade de convivência democrática, mas dizer que a diferença é aquilo que nos fortalece. É só na diferença que a gente consegue construir democracia, no final das contas. Bem, essa aqui é um poema, tem uma frase, na verdade um verso, um haikai, do poeta Paulo Leminski, que eu gosto demais, que diz o seguinte: em la lucha de clases todas las armas son buenas, armas, noches e poemas. Esse é um poema de um outro poeta português, o João Apolinário, e que foi escrito à época do grande embate contra o salazarismo em Portugal. Eu acho que é dor de um outro tempo, mas é uma dor que pode nos ajudar a enxergar. É preciso avisar toda a gente, dar notícias, informar, prevenir que, para cada flor estrangulada, há milhões de sementes a florir. É preciso avisar toda a gente, segredar a palavra e a senha, engrossando a verdade corrente, de uma forma que nada detenha. É preciso avisar toda a gente que há fogo no meio da floresta e que os mortos apontam em frente o caminho da esperança que resta. É preciso avisar toda a gente, transmitir esse morse de dores. É preciso, imperioso e urgente, mais flores, mais flores, mais flores. Obrigada, gente. A conversa continua. Obrigada, professora Patrícia. Acredito que uma brilhante apresentação. Eu fiquei até sem palavras. Foi impactante esse último slide seu. Eu vou... Esse também é muito bom. Esse também é muito bom. Eu vou
há algumas perguntas que foram feitas, e eu vou ler, e depois posso abrir... Porque eu não vejo. Eu não vejo, né? Para que mais pessoas, se quiserem fazer perguntas direto, só peço que sejam muito sucintas no momento de fazer as perguntas. A primeira pergunta é da Yamile Oliveira, filhota da professora Cíntia Mille. Que bonitinho. Ela pergunta... Oi? Posso falar? Pode? É porque eu tentei ouvir você aqui eu ver as perguntas, mas não posso ver no Face porque aparece a voz da gente. Não pode, senão dá erro. Vamos lá. Terei que controlar minha curiosidade. Vamos lá. Então, ela pergunta: qual o melhor caminho para tirar os argumentos de um fascista? É necessário dialogar com quem tem ideias fascistas? Olha, pequena, essa é uma pergunta difícil de responder. Tem um livro, a essa altura já bem famoso, da professora Márcia Tiburi, filósofa, que nesse momento mora nos Estados Unidos, porque ela foi embora também, assim, como muitas pessoas saíram do Brasil, ela aproveitou uma oportunidade e foi para os Estados Unidos. Onde ela pode continuar militando, assim como a professora Débora Diniz, assim como Jean Willis foi também. O livro da professora Márcia Tiburi é Como Conversar com um Fascista. E, embora tenha algumas ideias e algumas estratégias, mas o escopo do livro, no final das contas, demonstra, é bem impressionante. Ela diz que não dá para conversar. Não dá para conversar por uma razão simples. Você pode discutir ideias com quem está disposto a discutir ideias. Fascistas não têm ideias para serem discutidas, eles têm verdades que estão prontas. Então não tem espaço para contradição, não tem espaço para o argumento, não tem espaço para ouvir o que o outro tem a dizer. No final das contas, a Márcia diz que é impossível conversar com o fascista. O que para mim é lamentável, porque eu acredito profundamente no poder da palavra, na capacidade que a gente tem de organizar ideias, de sentar e dizer, olha, eu penso isso, eu acho isso, eu estou pensando disso a partir daqui, são essas as minhas evidências. Eu acho espetacular isso, apresente seus dados, apresente seus argumentos. Mas existe um campo aqui muito importante, quando a gente está lidando com o pensamento fascista, é que o pensamento fascista não admite contradição. Então, agora eu estou citando a Márcia, né? Eu estou pensando no texto que ela própria escreveu, é que falta uma condição fundamental. É como se lhe falta uma peça nessa conversa, nessa história, para poder o diálogo se estabelecer. É a própria possibilidade do diálogo. É que a outra pessoa admita o diálogo como um espaço de convencimento, que ela esteja disposta a ser convencida de que ela pode estar errada. E isso um fascista não tem. O que ela sugere, ela sugere umas coisas do tipo, não ande sozinho, né? Ande sempre junto com seus companheiros, por conta disso, porque o fascista, como ele não conversa, como ele não fala, e quando ele se vê encurralado, sem argumentos, ele usa da violência. A violência é um pressuposto, a violência está lá, posta como parte dessa conversa. E num debate não pode ter espaço para violência. Não há espaço, a violência não é argumento. Violência não violência é violência. Né? Não tem espaço para isso. Você não pode, porque você não concorda com a ideia de alguém, mandar executar a pessoa. Assim, vou mandar a petralhada, vou executar, mandar a oposição para a ponta da praia. Isso não existe. Isso não faz parte da... Então, o que a gente precisa é conversar com as pessoas que não são fascistas, mas que, de algum modo, estão envolvidas, estão... ainda não compreenderam o alcance desse negócio, mas estão dispostas a conversar. Isso é muito importante. A gente precisa também, tem uma hora que eu digo assim, como professora, para mim é muito complicado isso, mas como eu já tive fascista em sala de aula, eu experimentei isso na minha cara, na minha pele. Que tem um lugar que você não argumenta mais, assim, não tem mais o que dizer para essa pessoa. Ele está protegido num nicho
de falta de informação, de ausência de informação, e de verdades maniqueístas tão fechadas que não tem mais o que fazer. Mas tem outras pessoas que, com algum esforço, com algum empenho, é possível chamar a atenção. Olha, existe uma outra forma de pensar aqui, existe um outro caminho a colocar aqui. Não é uma batalha fácil, é uma batalha diária, é uma batalha sistemática, porque a formação dessas ideias, ela não está num espaço fora do nosso tempo, ela está no nosso cotidiano, nos nossos grupos de WhatsApp, ela está nas nossas redes sociais, caixa de comentários do Facebook, no Twitter, ela está em todo lugar, né? Tá nesse microcosmo cotidiano. Eu acho que isso é uma tarefa que cada um de nós vai ter que desempenhar à sua maneira. Mas eu não sei, eu ainda não descobri, e a Márcia, eu estou usando aqui a Márcia como referência, é possível conversar com fascista. Acho que não. Felizmente. Beleza. Próxima pergunta. Eu farei as perguntas e depois eu farei a leitura de alguns comentários, se a senhora quiser se posicionar. Pessoas que comentaram, que a senhora também comente. Mas vou às perguntas logo. A Eliane Rego, via Facebook. Vai fazendo, André, faz assim, faz várias perguntas, porque senão eu gasto muito tempo, eu falo demais. Aí, eu então, sabendo que eu tenho muitas, aí eu me organizo. Que fecham, exatamente isso. A Eliane Rego pergunta, o fascismo parece ter ressurgido nos últimos anos com mais força ou visibilidade. Na sua análise, quais os motivos que levaram este discurso a ganhar novamente popularidade nos dias atuais? E a Cíntia Mille fala, como entender ou explicar que as pessoas, tradicionalmente de grupos de minorias, defendam as ideias fascistas? E a professora Elisandra pede que você comente o recente movimento em Brasília, semelhante aos rituais da Ku Klux Klan, KKK, e suas relações, se existem, com movimentos fascistas. Então, são 3 perguntas envolvendo o fascismo. À vontade, professora. Vamos lá. A primeira eu falei rápido, né, gente? Porque por que eles ressurgiram? Eu falei muito rápido. Basicamente, a rigor, eu deveria dizer que eles nunca desapareceram. Eu acho que essa é a primeira resposta. Quem foi derrotado durante a guerra, né, no pós-guerra, especificamente a Itália fascista e a Alemanha nazista. Né? O ideário fascista, a tradição fascista, o pensamento fascista continuou lá, né? Pode ter sido espalhado, pode ter se desarticulado, mas continuou lá, cá, em vários lugares, ressurgindo na forma de grupos, de pequenos movimentos isolados, e tentando se organizar como partido político. Ou seja, a gente tem um espaço grande de tensão e de contradição, onde essas questões continuam emergindo, essas pessoas não desaparecem, né? Assim. Então, o que se chama de movimento neofascista são as formas de reorganização que essa tendência ideológica assume do pós-guerra, porque se considera que é neo, porque já não é mais aqueles 2 movimentos, já foram derrotados, eles estão, né, de per si encerrados. Mas a sua tradição, o seu ideário, o diálogo que eles estabeleceram com os setores da sociedade, isso se encontra ainda algum lastro, encontra alguma ressonância. Em determinados momentos, e que momentos são esses? Momentos de grande agudização de crises sociais e econômicas, isso exacerba, o que a gente está falando? Isso exacerba as contradições da sociedade. Primeiro, é preciso a gente lembrar que a gente vive em sociedades que são mais ou menos desiguais, certo? Todo o esforço que se faz, todo o esforço da organização da vida societária, passa pela gestão desses conflitos. E a gestão desses conflitos, elas têm várias ordens, né? Ordens de valores, que são da ordem da família, da ordem privada, da ordem do Estado, da ordem da organização do mundo do trabalho, enfim, essas questões estão colocadas. Especialmente porque a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo capitalista,
E uma das principais contradições que a gente precisa colocar em questão aqui é capital e trabalho. A gente vive em um mundo de grandes despossuídos, né, de distribuição desigual da riqueza, de grande desigualdade. Ora, se determinados países, Estados-nações, passam a enfrentar em algum momento uma contração, uma crise econômica mais ou menos severa, que se acompanha de uma crise política, essas tensões começam a emergir, porque essas soluções começam a aparecer. E isso está posto, né? Você vê que todas as vezes que a gente enfrenta movimentos de extrema-direita, a emergência da extrema-direita, ou de modelos reacionários, eu não estou nem pensando apenas só no fascismo, movimentos fascistas, mas modelos mais reacionários de sociedade, né, mais conservadores, está associado à insatisfação com o quadro presente, né, e à negação disso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nos governos, na alternância de poder nos Estados Unidos, que governo sucede quem, né, o que justifica a vitória de um Obama, logo depois da guerra do Iraque, enfim, quando você tem a sociedade vai inventando e criando as suas próprias soluções. E, eventualmente, essas propostas de natureza mais autoritária, mais conservadora, e fascistizantes, elas encontram nesse momento espaço para sua emergência. Tem uma coisa curiosa aqui que eu acho importante notar. O fascismo nega a democracia liberal de todas as formas possíveis, porque diz que ele é a grande matriz da corrupção. O lugar da corrupção é assim, as pessoas votam, não sabem votar, e aí não acompanha esse negócio, e o que dá é isso. Você coloca um bando despreparado no Estado, e essas pessoas desmontam o Estado e corrompem a nação. Bom, legal, mas ok, que seja. Porém, o modo de disputar o poder, que eles também vão acompanhar, é exatamente esse, é o modelo eleitoral. Você encontrar espaço na política por meio da representação pelo voto. Quando chega no poder, outra conversa. Né? Quando se instala, é outra conversa. Ou pessoas como o próprio Bolsonaro, que dizem que pelo voto não se muda nada, e é uma criatura que estranhamente construiu toda a sua trajetória, são mais de 30 anos no exercício parlamentar, né? Ele e toda a sua família são pessoas que vivem disso reiteradamente, e isso não é uma contradição entre termos, as pessoas não acham isso contraditório, o sujeito dizer que o voto não vale nada e ter uma carreira tão longeva como parlamentar, com tantos projetos aprovados, né? Como todos sabem. Isso é muito impressionante. Então, tem a ver com esse contexto. Essas ideias estão sempre presentes e elas estão sempre prontas, essas pessoas estão prontas a se mobilizar em momentos de agudização das crises sociais e agudização das contradições da sociedade, e vão tentar encontrar um espaço para ver se é possível recrutar mais pessoas. O que a gente assistiu no Brasil foi que isso tudo se somou e a gente ainda ganhou junto, o brinde nessa história, uma novidade importante, é um fenômeno do século XXI. Né, do nosso milênio, que são as redes sociais e a máquina de fake news. Enquanto a gente pensava responder uma maluquice, as pessoas tinham mais 10, 20, 30 coisas inventadas e era impossível responder tudo aquilo. Enfim, essa é uma conversa comprida, mas eu acho que é um bom começo para a gente começar a pensar. Né? A pergunta da Cíntia é uma pergunta difícil de responder. Que tem a ver com... como é que eu posso explicar sem falar muito? Tem a ver com o lugar de identidade, Cíntia, do modo como a pessoa se enxerga e como ela quer ser vista. Quando você diz, por que se explica que determinadas pessoas que pertencem a grupos minoritários apoiem um governo como esse, que é francamente contra grupos minoritários, de modo geral? Porque depende do modo como as pessoas se enxergam. De que lugar elas estão falando de si mesmas, que modelo de identidade elas estão construindo para si. Na verdade, quando você diz, eu estou olhando aquela pessoa é negra, aquela pessoa é homoafetiva, ela não pode estar falando sério, essa pessoa não se enxerga nesse lugar. Ela acha que, embora se enxergue, isso não é um elemento definidor da sua postura política, porque ela não se enxerga esse como um caminho de disputa de direitos. Você pode ver, por exemplo, casais homoafetivos que são contra o casamento, a legalização do casamento homoafetivo. Porque não vê isso como uma necessidade, não vê isso como um direito civil. Acham que isso é uma exposição desnecessária, que as coisas podem continuar como estão. É uma posição.
é uma posição política. Você diz, não, como? Você, não necessariamente você está alinhado politicamente, ideologicamente, ao que você parece, ou como, até mesmo com o modo como a sociedade lhe enxerga, que é o que você está me dizendo. Você enxerga as pessoas assim, mas aparentemente elas não se veem nesse mesmo lugar. Então, essa é uma pergunta bem difícil de responder assim, sem considerar esses contextos identitários para circular melhor. Enfim. Qual foi a outra? Eu me perdi. Tá vendo? Eu sabia que ia acontecer isso. Eu esqueci a última. Sobre a KKK. Ah, sim, a KKK. Pronto. Aqui a gente tem uma coisa... tem profundas conexões. Elisandra, tem, sim. Em algum momento da campanha eleitoral, uma liderança da KKK nos Estados Unidos disse: ele fala como nós. Tem aqui também um traço muito impressionante. Eu nem sei se as pessoas têm exata dimensão do que elas estão fazendo, ou do que elas estão acordando, sabe? Que foi a história do copo de leite. Que, num belo dia, a gente toma cada susto com esse governo. Um belo dia, todo mundo estava tomando copo de leite nas suas lives, e você abre o olho assim e diz, que é isso? De onde saiu? E o youtuber, acho que agora é um dos que está sendo processado, é o Alan Santos. Entendedores entenderão, ok, meu amigo, mas é supremacia branca? É isso? Você está falando de supremacia branca? Sério? Tem, então, uma tentativa, eu acho, de estabelecer ligações com determinados símbolos que são muito caros. Aí eu acho que tem uma conversa para ter sobre o lugar do Olavo de Carvalho e sua influência nesse governo. Porque eu não sei se as pessoas têm a dimensão do que isso realmente significa como um modelo de supremacia racial, de supremacia branca. Eu não sei se as pessoas têm dimensão do alcance desse debate e até onde a gente chega com isso. Ou se tem apenas a intenção de criar factoide também. Tá? Olha, porque no final das contas era bem ridículo aquelas 30 pessoas com tocha de jardim. Você olhou, eram tochas de jardim, aquelas coisas que se usam para decoração, em luau, em festa. Eu não estou desqualificando o potencial ofensivo que tem nisso, não. Eu acho que tem um negócio horroroso ali, que eles estão acionando uma chave de significados que é extremamente racista, que é excludente, que é exterminadora, mas eu não sei até que ponto as pessoas que estão protagonizando isso têm a exata noção do que isso significa no feixe de argumentos. Eu acho que tem conexão, sim, porque são racistas. Agora, são racistas à moda brasileira, digamos assim, né? Porque com todas as suas nuances e diferenças que o racismo no Brasil carrega, né? Que tem a ver não apenas com o fenótipo, mas tem a ver com o lugar, tem a ver com origem, tem a ver com interseccionalidade, com transversalidades, enfim, uma série de questões. Não acho que seja desprezível, não é desprezível, mas é assustador, no final das contas, que se permita, porque é de discurso de ódio que a gente está falando. E eu não acho que algumas pessoas dizem que discurso de ódio é uma categoria deslizante. Não, você olha e sabe que está diante de um discurso de ódio. Quando você atualiza, para o caso brasileiro, as tochas da Ku Klux Klan, você está diante de um discurso de ódio. Assim, é muito sério, é criminoso. Não é à toa que eles estão sendo alvos de investigação e acusados de crime. Não por esse, mas por outros. Pena. Estou tentando me comportar. Professora, eu gostaria de abrir o microfone para a professora Andréia Weichmann, que comentou muito sobre a própria família. Pois você não pode ver, mas ela comentou muito sobre a própria família, o preconceito pelo fato da família ser judia. Eu não sei, professora Andréia Weichmann está, se puder expor, e ela comentou muitas coisas. Por favor, professora, à vontade. Não, Patrícia, muito bom te ver, mesmo assim, né?
e fantástica. Acho, fiquei assim, sabia que ia ser muito bom, mas foi muito melhor, acho, do que eu Obrigada. achava. Acho fantástica. Lamento tão poucas pessoas no ambiente universitário estarem aqui presentes para ouvir o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que nossa sala deveria estar cheia, porque o que está se colocando aqui é uma questão extremamente delicada. E você, como boa professora de história, sabe que se a gente olha para a história, né, o que está se gestando no Brasil é extremamente preocupante. Né? Eu postei algumas coisas porque a minha origem tem muito a ver com o fascismo, não no bom sentido de pertencer a uma família apoiadora, muito pelo contrário. Sim, Né? claro. Os irmãos da minha avó materna eram do Partido Comunista na Alemanha, vieram fugidos, perseguidos. E no ano 39, em setembro, um pouco antes da guerra estalhar na Europa, a minha avó, mãe da minha mãe, ela veio, mas ela foi morar com uma prima na Argentina. Meus tios moraram no Uruguai, eu tenho parentes do Uruguai, eu mesmo morei muitos anos no Uruguai. E o resto da família, né, morreu vítima do nazismo, né? Sobrou minha avó e seus 12 irmãos. E como falei, eu estou aqui, né, porque ela conseguiu fugir desse horror Sim. que foi o fascismo na Europa como um todo. A gente vivencia muito e entende muito o horror da Segunda Guerra Mundial e do fascismo italiano e alemão, mas o fascismo espanhol foi terrível. Sim. Foi terrível. E eu me lembro muito porque Franco morreu em 75, eu me lembro o festejo da minha família, gente, quando né, o general Franco morreu. Porque meu avô tinha muitos amigos, meu avô né, materno, que casou com minha avó, também veio fugido da Europa, pelo mesmo motivo. E quando foi a Guerra Civil Espanhola, que a gente conhece muito pouco dessa história, que vitimou poetas maravilhosos, intelectuais espanhóis Sim. fantásticos, e no Brasil se conhece pouco disso, né? Talvez o mais expressivo a pintura Guernica de Pablo Picasso, desse horror que foi a Guerra Civil Espanhola, né? Quando a gente olha tudo isso, né? Me lembro, foram muitas vidas ceifadas. Foi terrível, e eu fico muito preocupada que, de fato, principalmente a classe mais esclarecida, né, como é a classe universitária, não esteja reagindo a esse movimento. E aí, o que você colocou, e eu me pergunto também, o que podemos fazer? O dia que eu vi ele com o copo de leite na mão, porque ele fez uma entrevista com o copo de leite na mão, Ele e fez ele uma live. fez uma live e ele disse que ele estava apoiando os produtores leiteiros, para bom entendedor, porque as palavras a gente captou na hora. Meu marido ficou horrorizado, Andreia, olha o símbolo de supremacia branca que esse filho da mãe está colocando aí. Ele em cima do cavalo naquela manifestação, só faltou ele se fantasiar de Dutti, só faltou isso. Né? Então, assim, o que nós podemos fazer? Eu acho que é um momento que, independentemente de nossas tintas políticas, se eu sou mais para a esquerda, se eu gosto mais do centro, nós precisamos reagir. E eu não sei, eu não achei ainda um movimento, né? Individualmente, acho que a gente não tem força, e eu não achei ainda um movimento, ou dentro da universidade, tudo bom, a gente está com a taxa de né, professores antifascistas, 70%, papapá, mas eu acho que isso não é suficiente, porque o que me assusta é que a maioria da população está completamente alienada disso, não tem consciência disso. E por que elas não têm consciência disso? Porque elas não conhecem a história. Eu fazendo um retrospecto, assim, bom, a gente é filho da ditadura, então a gente não aprendia isso na história, a gente não podia. Eu aprendi em casa porque, assim, minha família foi perseguida política depois na ditadura argentina, então tem toda uma história, né, por trás disso. O fascismo na Argentina foi muito forte e ainda é muito forte porque o peronismo é um movimento fascista, de origem fascista. Ele se transformou. Ele se transformou muito, papapá, mas ele é um movimento que é de extrema direita, ele nasce como um movimento de extrema direita, né? E eu fico assim muito preocupada. Eu acho que como a gente não conhece essa história, a sociedade de forma geral não está percebendo o que está acontecendo.
Quem lê a Folha de São Paulo? Quem leu o artigo? Eu li, até salvei. Eu assim, no Folha eu abaixei, porque achei assim fabuloso. E outros artigos que estão saindo na Folha de São Paulo. Mas quem lê a Folha, gente? Quem não entende o que está lendo não é a maior parte da população. Né? Isso me preocupa. Isso me preocupa muito e acho que a gente precisa empreender um movimento que, para pior da nossa situação, estamos no meio da pandemia, confinados, e não podemos sair nas ruas e soltar nossa voz para dizer que o que está acontecendo no Brasil é algo terrível. Só isso. Já falei demais. A fala da Andréa, enfim, ela reúne e resume muitas das coisas que eu tentei falar, e ela fala de um outro lugar, que é a própria construção da sua trajetória familiar a partir do resultado dessa experiência brutal que foi o fascismo na Europa, o fascismo no mundo, na verdade, né? O fascismo no mundo. E ela usou uma expressão que eu costumo dar também, né? Nós somos filhos da ditadura, né? Nós somos da geração que nasceu sob o regime militar. E o nosso espaço de formação política, formação como cidadão, é um espaço marcado pelo silenciamento. Assim, eu cresci em área de segurança nacional, sou capaz de cantar todos os hinos pátrios, todos eles, porque faziam parte da minha aula de música, por exemplo, né? Em vez de estudar música, se estudar nos hinos cívicos. E agora, depois de uma brevíssima experiência democrática, esses 30 anos que nós temos dessa democracia jovenzinha, né, saídos da ditadura, nós estamos ainda lidando com as mazelas, com as dificuldades de construir uma cultura democrática. Como é que isso funciona na prática? Como é que a gente acompanha? Qual é o lugar do voto? Qual é o lugar do exercício parlamentar? Qual é o lugar dos movimentos sociais? Como é que a gente faz o quê? Enfim, isso é uma experiência. É preciso dar tempo à sociedade para fazer isso, e nós, definitivamente, não tivemos esse tempo. Nós estamos diante de que os autores, né, dos artigos chamam de um voo autoritário, que não foi abatido, a expressão é exatamente essa, que ainda não foi abatido, né, continua alçando o voo, e que é assustador, e que a gente não tenha tempo, e em frente a essa altura, um processo de retrogradação, ou seja, nós estamos dando passos para trás, e muito rapidamente. Eu sou discordo de você, veja, André, termina. De que são amplos setores da população que estão apoiando essa coisa. Os números estão dizendo alguma coisa diferente. O tal do movimento dos 70% é um pouco a materialização disso. É verdade que o bolsonarismo tem uma base sólida, né, que fica aí, já foi maior, né, mas ela está aí em torno dos 25%, 30%, que são os bolsonaristas raiz, né. E essa base está sofrendo, tem sofrido abalos por conta do modus operandi do presidente na gestão da pandemia. Então, esse choque brutal de realidade, somado à inação do Estado, isso tem causado abalos severos no bolsonarismo nesta base de apoio. Mas ainda é tímido. Eu vi anteontem, uma entrevista do Flávio Dino, do governador Flávio Dino, falando sobre a possibilidade de se votar o impeachment. Ele disse: não, nós não podemos votar, nós não temos 2/3, nós não temos nem a metade disso. Ou seja, a gente ainda está construindo um esforço político de estabelecer um lugar para a reversão desses processos. Isso é muito importante. Mas saber que as pessoas estão começando a pensar diferente também já é um alentador. Também acho que, assim, nós não vamos ter um movimento. Eu acho que nós vamos ter muitas formas de organização, que são formas distintas. Por exemplo, a gente está pensando, por exemplo, a resistência antifascista, a pensar na experiência histórica, a resistência antifascista na Catalunha, ela somava questões que eram próprias dos catalãs contra o Estado espanhol. Ou seja, a resistência não era apenas ao fascismo, mas ela tinha uma base histórica na experiência dos catalães, na disputa histórica dos catalães, de continuar sendo catalães. O que eu estou dizendo aqui é que, no caso brasileiro, como nós temos uma sociedade muito diversa,
O que nós vamos assistir, eu imagino, é a montagem de muitas estratégias de resistência. E aí, por exemplo, populações tradicionais, quilombolas, povos indígenas, o embate, por exemplo, das organizações indígenas contra o Covid aqui no estado do Amazonas é uma coisa notável. É uma guerra extraordinária, no momento em que o Estado brasileiro adota uma postura de enorme inação, né, e que, no final das contas, redunda em genocídio. Né? A prática é isso. Nós temos mais de 100 etnias atingidas pelo Covid-19, no momento de retirada de recursos da saúde e de uma série de outras ações que resultam na falta de proteção extrema. A aprovação de um projeto de lei recente, o PL 1142, é uma expressão disso. Mas essas modalidades de ser e estar neste país vão gerar formas diferentes de reagir. Acho que a gente tem algumas coisas a fazer aqui, né? Nós, os professores, doutrinadores, comunistas, gente, coitado. Eu digo, a gente não pode ser doutrinador comunista, preste atenção, senão nós somos um bando de incompetentes. Se a gente funcionasse tão bem, seria ótimo. Teria sido diferente as coisas, né? Se isso fosse real. Mas eu acho que a gente tem, assim, a expectativa de construção de muitas frentes diferenciadas, como aconteceu na própria Europa, nesse momento. Não está claro para ninguém, André. Você tem uma coisa que impressiona a gente no tempo presente, é esse sentimento de incerteza. Essa incapacidade de saber para onde as coisas vão, de como é que as coisas podem se desenrolar. E eu acho que nisso a gente está emanado. Agora, enxergar junto que nós estamos diante de uma imensa ameaça e que é preciso, de algum modo, encontrar meios de conectar a nossa energia para se confrontar e impedir a expansão disso, eu acho que isso já é um grande começo de conversa. Sabe? Eu acho. Enfim, falando demais. Obrigada por tua fala, muito, muito poderosa. O que me preocupa muito, Patrícia, é que os comentários que, como ele foi eleito pelo voto democrático, ele tem direito a terminar, digamos assim, o seu mandato e instituir a sua república fascista. E Mussolini também foi eleito pelo voto. Hitler acessou ao poder pelo voto, gente, na Alemanha. Diferentemente de Franco, que foi, de fato, na ditadura, né? Mas o nazismo italiano, o fascismo italiano e o nazismo foram... chegaram ao poder pelo voto. Então, assim, o que fico muito chateada não, peraí, ele foi eleito, sim, e por isso ele tem direito a transformar esse país em uma nação nazista? Acho que não. Apesar de tudo, estou muito esperançosa de que ele tem vida curta no poder. Eu espero que isso não prospere. Eu acho que não. Temos que ter confiança nas instituições, principalmente no legislativo e no judiciário, de que só estão esperando o momento certo, porque você sabe que a cobra, a gente corta a cabeça, senão ela te dá o golpe. É isso aí, olha, gratidão pela fantástica conversa, precisamos mais dessas conversas. Obrigada. Professora, surgiram algumas outras perguntas, vou juntá-las. A oposição ao fascismo, ela está dividida? Disciplinas como filosofia e sociologia são geralmente esnobadas. Ser professor de história, sociologia, hoje em dia, é uma tarefa árdua e espinhosa. Como falar desses temas polêmicos em um terreno cada vez mais vigiado? Eu não sei se eu tenho resposta para a segunda. Porque, assim, como falar, eu estou falando certamente com uma colega, né? Um colega professor. E aqui, eu lembro duas questões. A primeira é o fato de que nós, como eu falava agora com a professora Andrea Weissmann, eu pertenço a uma geração que cresceu em silêncio. Que o ambiente escolar não era um lugar desse tipo de formação, não era um lugar onde se ouvia falar sobre isso,
era uma outra coisa. Eu estudava moral e cívica, né, e minhas aulas de história eu decorava os livros didáticos, e olha, o que eu me lembro que eu decorei sobre nazismo e fascismo não tem nada a ver com o que eu falei para vocês hoje. Isso é construção ideológica, ou seja, isso é construção de uma determinada memória, de um determinado modo de pensar, de um modo de ser e estar no mundo. E isso acontece na sala de aula. Também, né? A sala de aula é só mais um lugar de formação, né? Isso todas as vezes parece que as pessoas esquecem. Parece que o professor tem um poder extraordinário de se contrapor a forças que são muito maiores e muito mais poderosas do que ele. E assim, você é um professor e você tem seus alunos que estão em diálogo com suas respectivos núcleos familiares, com as suas referências políticas, que têm os seus grupos de sociabilidade e de identidade ali no mundo, né? Então, seus colegas, seus amigos, suas redes sociais, e estão expostos a um conjunto de outras influências e que vão forjar seus modos de enxergar o mundo. O professor faz parte desse negócio. Aí tem uma segunda coisa, que foi o que eu aprendi. A sala de aula é o nosso lugar. É o nosso lugar. Nós somos formados para isso, nós somos treinados para isso, nós estudamos a vida inteira para isso, para fazer isso, para apresentar ideias, histórias, projetos, processos, apresentar argumentos, ensinar a discutir, ensinar a debater, ensinar a diferença, ensinar lógica, argumentação, raciocínio dedutivo, indutivo, como é que a gente pensa, por que a gente pensa, e com que referências a gente pensa. A gente não ensina só dados, a gente não ensina só conhecimento acumulado, até isso também é uma forma de organizar o mundo, mas a gente também ensina formas de pensar, de como pensar. Esse é o lugar da filosofia, por exemplo. Eu não consigo imaginar um mundo sem filosofia. Eu não consigo. Porque a filosofia é a própria chave para o nosso mundo, claro. É a própria chave da organização do pensamento. A chave da ciência, a chave da técnica, da tecnologia. Sem pensar, sem filosofia, eu não organizo pensamento. Se eu não organizo pensamento, eu não faço nada. Esse pensar do lugar, do nosso lugar em sala de aula, ele é a nossa trincheira, a nossa melhor trincheira, porque nós fomos forjados para isso. Isso é um lugar de muita responsabilidade. E numa conjuntura como essa, é um lugar também muito perigoso. Aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E a gente não lida sozinho. Aqui eu acho que tem uma dica importante, todo mundo lembra disso, né? A gente não pode andar só. Está lá isso no livro da Márcia Tiburi, né? Você não pode andar só no combate ao fascismo. A gente tem que andar junto. A gente precisa, portanto, se organizar. Tem forma de se organizar? Nossa, tem dezenas. Tem a formação de grupos de professores, tem o fortalecimento das nossas associações sindicais, das nossas organizações, dos nossos organismos de representação como trabalhadores que somos, na ocupação de espaço político, na identificação de aliados, na formação de organizações sociais, de grupos. A gente tem 1000 possibilidades. A construção de redes de aliança dentro da nossa própria escola. Gente, eu quero lembrar que durante a ditadura nós tínhamos experiências assim, tínhamos aulas incríveis. Experiências educacionais extraordinárias, porque nem tudo é repressão só, né? Nem tudo é só violência. Há espaços para resistir e esses espaços de resistência precisam ser preservados. Eu compreendo o receio, eu compreendo o medo, eu compreendo mesmo, e estou junto com isso, eu compreendo isso, tenho medo, a gente tem medo por nós, tem medo pela nossa família, tem medo pelas pessoas que a gente ama. A gente tem medo de ser. Eu lembro o caso recente da médica que foi agredida no Rio de Janeiro e que não pode trabalhar agora, está toda quebrada, ninguém ajudou no momento da agressão. Você tem medo. Eu fico pensando nos profissionais de saúde que hoje em dia estão à mercê de invasões nos hospitais. Os caras estão lá tentando salvar a vida das pessoas, assim, profissionais lutando contra a morte, e vão ainda ter que se expor a essa insanidade. Eu não gosto de usar essas expressões, porque eu acho que isso diminui o poder de explicação dos atos deste governo e das falas. Porque aí, quando você
medicaliza, né? Quando você transforma numa doença, doença, gente, se cuida, né? Tem que se cuidar, tem que se tratar. Eu acho que a gente precisa melhorar esse vocabulário. Mas são atitudes, são sugestões estarrecedoras. Ou seja, professores estão num lugar de muita fragilidade, talvez. Nós somos alvos, é isso que eu quero dizer. A gente anda com alvos na testa, no peito, isso aqui é um deles. Né? Mas eu acho que a gente não pode andar sozinho. E de achar que a gente pode se confrontar sozinho, a gente precisa se juntar aos nossos iguais. E para descobrir que nós somos muitos, que nós não estamos sós, que a gente está falando a mesma linguagem, e que nós temos algo a fazer como professores e professoras que somos. Eu não abro mão desse lugar, não, gente. A gente não pode abrir mão desse lugar. É ser derrotado a partida. Eu não lembro agora quem disse isso, né, dessas lutas antifascistas, de que viver com medo é viver pela metade. Eu acho que esse um teste, é o teste da nossa geração, é o nosso legado, é aquilo que nós vamos deixar para quem vem depois. Como é que nós vamos nos posicionar nesse momento? O que nós vamos fazer, nós vamos conseguir fazer para barrar essa onda reacionária, fascista. Se eu esqueci. Não, acho que não. É isso aí, professora. A gente agradece a sua participação. Mais uma roda de conversa super bem sucedida, nossa 8ª roda de conversa. Só temos a agradecer a sua participação. E a gente vai editar o vídeo, arrumar tudo direitinho e talvez possamos postar. Aí falamos com a equipe técnica, professora Deise Silveira, professora Kirley Marques, professora Elisandra Vasconcelos, que teve a ideia fantástica de criar essa roda de conversa. Muito bom. E o ICB vai despontando aí, fazendo esse tipo de diálogo, de conversa com a sociedade, mostrando que a universidade também veio para isso. Muito obrigada pela sua participação. A gente está recebendo muitos, depois você vai ver no Facebook, muita gente. Maria Clara Stolf, lá dos Estados Unidos, mandando mensagem para você. Querida, sempre fico emocionada com a Agora está mudo, está dizendo que está mudo aqui. Essa é a única coisa que eu li, está mudo. Com a Patrícia expondo suas ideias. Então, tem muita gente. O Vladson Souza, te chamando de maravilhosa. Então, a gente Obrigada. Só pode mesmo agradecer. Professora Cíntia Mille, sempre falando do quanto é importante esse tipo de roda de conversa. A gente realmente agradece sua participação, sua contribuição para abrir caminhos, mostrar luzes a seguir. Bom, muito obrigada. Flores, professora, mais flores. Mais flores, muitas flores. Obrigada aos colegas. Obrigada, professora. Obrigada aos colegas pelo convite, foi bem bacana. Eu só fiquei triste que eu não posso ver as pessoas, eu estou desacostumada com isso, realmente eu não sei. Eu não vejo nem os comentários, gente, direito, eu vejo um ou outro, é muito triste não poder interagir, é muito complicado. Mas, enfim, professora... novos tempos, novos aprendizados. Então, eu queria fazer uma consideração com o que a professora Andréa Westman falou, que a questão da sala está cheia, que deveria estar cheia. Na verdade, ela poderia até estar, só que essas novas medidas de segurança que o próprio CETIC tem nos passado é exatamente evitar que as pessoas entrem para não causar algum tipo de tumulto. Eu esqueci de comentar isso, Kirley, eu ia comentar isso, me acabei passando, que a sala poderia estar cheia, mas, olha, Débora Arruda, a professora Sônia é maravilhosa. De vez em quando eu leio alguma coisa, mas nem toda hora. E que o ataque virtual que a última roda de conversa sofreu, gerou um tipo de coisa, mas a estratégia de postar ao mesmo tempo no Facebook talvez seja uma boa estratégia de divulgação da roda de conversa. A iniciativa do ICB é extraordinária, é impressionante, assim, a tenacidade e o modo como vocês têm mantido, né, o ritmo das atividades nesses tempos de pandemia é muito impressionante mesmo, os colegas estão de parabéns.
incrível. Eu fiquei muito contente de ser convidada para a roda, de estar junto com vocês, né, aqui. Obrigada. Nós que agradecemos, professora. É um prazer ter aqui conosco, né, falando de um tema tão polêmico quanto esse, né, mas que é super necessário, até porque acho que as pessoas esquecem ou não aprenderam história e fica divulgando, destilando esse tipo de ação, muitas vezes sem ter uma base histórica, enfim. Então, nós que agradecemos a sua presença, foi maravilhosa, esclarecedora. Acho que a gente poderia até passar aqui o resto da tarde conversando sobre isso. Tá bom, gente, eu falo muito. Mas eu, Kirley, professora Kirley, em nome do subcomitê, nós agradecemos a sua presença, né? Esperamos ter outros momentos esse talvez seja o primeiro, mas possamos ter outros aí. Talvez a roda de conversa ela perdure. Pós-pandemia, a gente abre esse espaço para quando a senhora quiser vir debater algum assunto que seja do seu interesse, do nosso interesse, e a gente esteja aqui compartilhando esse momento, tá? Muito obrigada, de verdade. Obrigada, gente. Eu me despeço de todos e essa gravação vai ficar disponível no YouTube, na nossa página do subcomitê. Editada, com vinheta, né? Mas estaremos disponibilizando para quem quiser depois assistir esse vídeo, tá? Muito obrigada. Eu só tenho alguns avisos. Nós temos uma vaquinha online de arrecadação de recursos para podermos fabricar máscaras. Por favor, deem uma olhada na página do Facebook do Subcomitê ICB. E também me pediram que informasse sobre nossa próxima roda de conversa, que é a 9ª roda de conversa com a professora a doutora Nara Pimentel, diretora do EAD da UNB. Chama-se EAD como Estratégia para a Educação do Ensino Superior, que vai acontecer no próximo dia 25 de junho. É isso, pessoal. Obrigada, estamos em cima da hora. Obrigada, professora Patrícia. Tchau, gente. Tchau. Tchau, até logo. Obrigada. Tchau.